Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos à nossa live aqui do pessoal de São Luís. Sejam muito bem-vindos mesmos. A gente está fazendo um esforço aqui para organizar essa live. A gente está passando por algumas dificuldades aqui técnicas de conexão. A minha conexão não está tão boa e a gente vai fazer um esforço aqui para continuar e tentar fazer aqui a transmissão. Tem um chat aqui do lado, vocês podem se manifestar para saber se a qualidade está boa. Vamos torcer e rezar aí para que tudo dê certo em relação à transmissão. A nossa live, a proposta da nossa live é que seja uma discussão sobre o pessoal que queremos para São Luís. Bate-papo sobre a construção de um novo partido em meio à crise. Então, a ideia é nós dialogarmos aqui com alguns companheiros do pessoal de São Luís a respeito da situação do nosso partido em São Luís, que são companheiros que têm muita experiência na militância, muita experiência no partido, são companheiros históricos do partido, e pessoalmente, enquanto militante também, estava passando por um incômodo, ainda estou passando por um incômodo muito grande em relação aos rumos da política em geral, do nosso partido em particular, mas sobretudo do partido em São Luís. Então, esse incômodo me angustiava, e me motivou a querer dialogar com outros companheiros. Como eu falei, minha conexão está aqui aperreando, eu caí agora. Então, eu estava dizendo a respeito desse incômodo que eu venho passando dentro do pessoal, e aí resolvi organizar, convidar companheiros para a gente dialogar e colocar publicamente algumas posições, no sentido da gente tentar reorganizar o partido, tentar pensar o partido, o que pode ser. E aí, nesse sentido, eu convidei companheiros que são representativos hoje dos grupos organizados dentro do PSOL, que eu acho que estão pensando numa reconstrução, estão pensando no processo de reconstrução. Então, para essa live, eu convidei a companheira Aline Maria, que é membro graduanda em Serviço Social pela UFMA, integrante do Coletivo de Mulheres de Resistência e Luta, é membro do Diretório Municipal de São Luís, foi candidata a vereadora pelo PSOL em 2012, candidata a vice-prefeita nas eleições de 2016 e candidata a deputada federal em 2018, sendo a segunda mais votada em 2018, a segunda mais votada do PSOL. E é membro do coletivo Camaradas, né, que é ligado à corrente APS. Bem-vinda, Aline, seja muito bem-vinda. Convidei também o companheiro Wagner Aquino, que é professor da rede pública, membro do coletivo Lutas, foi candidato a deputado federal em 2018. Eu acredito que deve ser fundador do PSOL, acho que no processo lá de São Paulo, que ele vem de São Paulo, e aí se afastou um pouco, agora retornou novamente, está mais próximo, e pode falar um pouco melhor isso aí, mas eu convidei o Wagner, que é do coletivo Lutas, dentro do pessoal do Maranhão, pessoal que milita em São Luís. Eu convidei... tem aqui outro companheiro, deixa eu adicionar aqui o Odívio, que acabou de entrar. E o companheiro Odívio Rezende Neto, que o companheiro Odívio é analista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, membro da Tendência Primavera Socialista, já foi candidato a prefeito de São João dos Patos, candidato a vereador em 2016 e candidato a governador em 2018. Então é só carga pesada aqui, né? Só cabra bom e mulheres aí de luta, né? Então gente, bem-vindo a vocês, obrigado pelo convite. Aí eu vou passar para a Aline fazer uma saudação rápida de boas-vindas, depois Wagner e depois o Odívio. Olá, companheiros, companheiras, companheiros. É um prazer estar aqui hoje à noite. Obrigada, Bruno Rogers, por essa oportunidade. É sempre bom esses espaços onde a gente consegue demarcar, consegue mostrar nossa posição política, consegue mostrar nossa vontade
de construir mais uma das ferramentas, né, que é um partido político como parte fundamental na luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, de todo o povo oprimido, né, que merece ter uma alternativa, uma saída. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a presença das pessoas que já estão aí acompanhando a nossa live, dizer que é muito bom saber que também outras pessoas se dispõem a tirar um tempinho para ver essa discussão, para debater, para participar. Muito agradecida mesmo. Boa noite a todos, todas e todos. Beleza, valeu, Aline. Wagner, dá uma saudação aí para a galera. Companheiros e companheiras, boa noite. Eu sou Wagner, sou membro do Coletivo Lutas. Acho que hoje aqui quero agradecer ao Bruno por esse convite. Quero também dar uma saudação aí ao Odívio, à Aline, que são companheiros que estão ajudando a construir um novo PSOL aqui em São Luís e no Maranhão. Eu acredito que nós vamos ter a oportunidade nessa live de conversar um pouco, né, sobre o PSOL que nós queremos, né? Então, eu acho que esse é um momento oportuno, acho que é um momento importante, né, para a gente discutir um caminho novo para o PSOL aqui. Então, um abraço aí a todos, todas e todes. Maravilha. Só lembrando que o Wagner está substituindo o companheiro Saulo, que acabou tendo que dar prioridade a uma outra atividade urgente e pediu que substituísse. O Wagner prontamente está substituindo. Muito obrigado pela deferência, Wagner. Companheiro Odívio, uma saudação rápida. Boa noite a todos e todas e todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, na companhia aí de Wagner, Aline, na sua companhia, Bruno. Obrigado aí pelo convite para participar da live. Agradecer aí a presença de todos que estão participando nesse momento. Como já disse os companheiros e companheiras aí, é um momento, né, de debate, de um bate-papo sobre o PSOL. Né? A gente entende que o PSOL precisa realmente, né, digamos assim, quase que uma refundação aqui no Maranhão, em São Luís, né? E aqui vai ter chamamos no partido de tendências ou correntes, né, a respeito do que nós queremos para o PSOL no Maranhão e São Luís, principalmente, né? Então, desejo uma boa conversa e que a gente consiga chegar até o fim com uma conexão boa aí para todos, para que todos possam participar. É isso. Beleza, Odívio. É isso aí, vamos torcer para a conexão, minha conexão segurar e a gente conseguir dialogar. Queria só mandar aqui, registrar aqui a presença aqui no chat já dos companheiros do PSOL, Carlos Wellington, querido Carlos Wellington, candidato a vereador, pré-candidato a vereador, pelo PSOL de São Luís, aqui também a companheira Catiúcia Pinheiro, militante feminista, bem-vinda também. Aqui o companheiro Raul Jesus, que é da Comissão Provisória do PSOL de Paulo Ramos, também muito bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos ao debate. Bom, vamos então diretamente para o debate. Para o debate, eu vou começar provocando com duas questões, para a gente passar para os nossos convidados. As questões são as seguintes: como militante de esquerda socialista, da esquerda socialista, que nós somos, eu acredito que a gente deve se questionar sobre que condições permitiram a eleição de um governo de extrema-direita, com características fascistas, que venceu as eleições de 2018. Então, eu acho que isso não é pouca coisa. Eu acho que nós, enquanto militantes de esquerda, que representamos a classe trabalhadora, que lutamos pela emancipação da classe trabalhadora, eu acho que a gente tem que tomar esse fato na sua devida dimensão, né, de que quem governa o país hoje é um governo de extrema-direita com características fascistas, e a gente tem um papel nisso, a esquerda tem um papel nisso, né? Então, eu queria colocar isso para a gente refletir, uma questão aí para a gente refletir, que é mais geral, né, mais macro do campo nacional. Outra questão é a nossa questão local em relação a São Luís, que é a seguinte: em São Luís, a esquerda combativa nunca conseguiu realizar um projeto político que pudesse governar a cidade, diferentemente de outras capitais vizinhas, como Teresina, Belém, Fortaleza, Recife, que todas tiveram experiências de governo de esquerda
governos progressistas, governos populares, né, do campo democrático popular da década de 90, São Luís não passou por essa experiência e nunca permitiu que a esquerda pudesse experimentar um projeto de administração com características populares. Então, é o velho dilema que a gente tem em São Luís, que eu acredito que a cidade ela passa por uma hegemonia muito forte dos conservadores, né, da direita, dos conservadores e dos grupos oligárquicos. Então, acho que em São Luís a gente tem esse desafio também, né, de pensar como é que a esquerda, como é que nós, da esquerda radical, da esquerda socialista, da esquerda combativa, a gente pode pensar um projeto que seja palpável para a sociedade, né? Então, acho que o pessoal tem um papel nisso. E aí, nesse sentido, é que eu coloco duas questões para passar para os nossos convidados, né? Que é a seguinte: qual é o pessoal que queremos para São Luís e por que construir um novo partido? Então, eu não sei se estou colocando vocês em saia justa, né? Colocando uma batata quente, mas eu vou passar para o companheiro Wagner, para começar. Aí o Wagner tem 10 a 15 minutos aí para comentar aí sobre essas questões e sobre a temática da nossa live. E aí depois a gente passa para a Aline, depois para o Dívio e depois para mim. Ok, companheiros. Bruno, obrigado pela pergunta. Quero mandar aqui, como bem o Bruno lembrou, uma saudação ao companheiro Saulo Pinto. Saulo Pinto, que é um companheiro também membro do Coletivo Lutas, né? Antes que a gente possa avançar nessas perguntas que o Bruno colocou aqui para nós, quero explicar um pouco, né, o que significa o Coletivo Lutas, né? O Coletivo Lutas é uma tendência interna do PSOL, uma corrente. O PSOL, ele é feito aí, é organizado por correntes, né? E o Coletivo Lutas é uma corrente do PSOL, né? É uma corrente recente. Nós fizemos aí, né, a soma, a união de vários coletivos que existiam, né, aí no Brasil, em especial no Norte e Nordeste, mas não só, temos representação também no Sudeste, no Rio de Janeiro, e a nossa tendência foi criada agora no começo do ano, em janeiro, no encontro de formação, né, de política, né, de debate de política sobre os rumos que o pessoal deve seguir nessa nova conjuntura, que dialoga um pouco com esse tema. E a nossa corrente teve aí essa fundação num debate aí de 2 dias, né, um pequeno seminário aí de 2 dias, né, no dia 25 e 26, os dias 25 e 26 de janeiro, na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Então, desde esse período, nós estamos aí na organização para fazer um PSOL que seja a cara da população, né, da população que luta contra todas as opressões, né, da população negra, indígena, LGBT, dos oprimidos, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Bom, dito isso, né, e essa breve saudação ao nosso querido companheiro Saulo Pinto, né, é preciso dizer um pouco já, né, das condições, né, que fizeram, né, condições políticas que fizeram com que o Bolsonaro, né, chegasse ao poder. E aí começo aqui um pouco a responder a primeira pergunta que foi proposta pelo Bruno. Bom, nós precisamos entender que após anos de um governo progressista, mas com suas contradições, que foram aí os governos petistas, né? Nós tivemos ali também uma ascensão da extrema-direita e de uma direita liberal que há muito tempo já estava presente aqui no Brasil, que já estava incomodada com os pequenos, né, mas significativos avanços, né, pequenos porque se a gente pensar do ponto de vista histórico, o que os pobres desse país, os negros, né, os indígenas, mulheres, população LGBT
passou, né, já passou, né, porque toda essa população já passou e ainda passa no Brasil com uma profunda desigualdade, que tem uma estrutura violenta, né, oriunda de anos de opressão, a gente vai ver que foi um período curto e com medidas muito daquilo que nós imaginávamos que o governo petista poderia fazer, de um governo mais à esquerda, mais combativo, com mais transformações, não atenderam suficientemente essas expectativas, mas fez algo positivo, que fez com que camadas populares pudessem ter ali, de uma maneira devagar, né, aos poucos, um acesso à educação pública, ao ensino superior, né, a questão de uma renda básica, ali como um Bolsa Família, pequenas coisas que foram transformaram a realidade de muitas pessoas, né? E embora esse movimento não tenha sido suficientemente algo que nós da esquerda queríamos, com uma mudança profunda, estrutural na sociedade, que pudesse projetar para um novo passo, né, de Brasil, que a gente tivesse mais avanços, isso foi suficiente para que irritasse a elite que nunca aceitou, né, que os pobres tivessem direitos, né, estivessem no espaço de poder, né? Então, esse preconceito, esse ranço que a elite brasileira tem, essa elite do atraso tem, ela se manifestou aí. Esse ponto, somado a todo um crescimento da extrema-direita, que não está só no Brasil, mas também no mundo, a gente vê isso agora no governo Trump, a gente vê isso no Brexit, a gente vê isso agora também no governo do Boris Johnson, no Reino Unido, e por aí vai, a gente percebe que isso conectou no ano de 2018, né, culminou, né, com esse fenômeno do Bolsonaro aqui. Claro que nós tivemos ali todo um período, né, que foi muito complicado, né? A gente teve o golpe parlamentar em 2016 contra Dilma, a gente teve antes, já quando tem a vitória da Dilma em segundo turno no PT, a gente vai ver um Aécio Neves questionando uma vitória legítima. Depois, como eu já coloquei aqui, vai ter o golpe, né? Depois, governo Temer, depois, né, um período muito conturbado, com uma prisão totalmente legal do ex-presidente Lula, né? E aí nós temos todo um caldo que foi preparado para que tivesse as condições muito difíceis que nós tivemos em 2018. Né? E isso fez com que, juntando com esses elementos externos, né, dessa conjuntura da extrema-direita e a candidatura posta do Bolsonaro representando esses valores, dentro de uma conjuntura tão complexa, fizeram com que o Bolsonaro chegasse ao poder. Claro, teve um detalhe a mais aqui, que foi a questão da facada, do atentado, que gerou um clima de comoção também no eleitorado brasileiro, na sociedade, que fizeram com que vários temas, fake news também, né? Não podemos esquecer essa máquina de fake news presente na campanha, fizeram com que a extrema-direita vencesse em segundo turno, né, a candidatura do Haddad e no primeiro as candidaturas progressistas, né? Inclusive a candidatura representada por nós, do PSOL, na chapa Boulos e Sônia, né? Então, tornaram a conjuntura muito, muito difícil. Porém, já tentando colocar aqui essa situação, embora a gente tenha um governo ultraliberal, com essa agenda do Guedes, que quer vender tudo, quer privatizar tudo, quer entregar tudo, quer colocar uma bomba, né, no bolso do funcionário público, do servidor público, quer privilegiar os banqueiros, né, não quer dar o dinheiro, a assistência ali, né, do auxílio emergencial, como agora na pandemia, para os pobres, sempre uma luta, porque nós temos que dizer, esse governo queria só R$200 para a população. E se não fosse nós da esquerda, nós do campo progressista, esses R$600 não teriam chegado ao povo, né, que precisa aí, de fato, uma ajuda nessa questão da pandemia, nesse caos, nesse pandemônio desse governo. Bom, dito isso, o papel nosso nessa conjuntura toda é
mostrar que é possível uma esquerda que tenha uma tática combativa, que defenda os direitos humanos, que seja possível, né, fazer ali todo um embate, né, na defesa, um embate contra a extrema-direita e na defesa do trabalhador. Nesse sentido, a bancada do PSOL que foi eleita, né, seja aí para a Câmara Federal e seja também aí nos outros espaços, nas outras assembleias, onde nós temos representação, assembleias legislativas aí no Brasil, isso foi uma resposta positiva para a população brasileira. E nós temos um papel importante nesse cenário. Quanto tempo aí, Bruno? Posso? Tem mais algum tempo? Acabei aí? Me perdendo, mas mais uns 5 minutos aí. Ok. Bom, então, nesse sentido, nós temos espaço de luta para resistir, né? E o PSOL cumpre um papel importante nisso, né? Nossa bancada cresceu, nossa bancada federal. Nós, embora tivemos aí, né, todo esse problema, né, que foi essa conjuntura toda, né, que provocou violências, né? Violências aí que nós já sabemos que não é só uma violência do ponto de vista, uma violência simbólica, mas uma violência mesmo do ponto de vista da carne, né? Nós temos o exemplo aí da morte da Marielle Franco, né? E até hoje nós do PSOL queremos saber quem mandou matar Marielle e Anderson, né? Então, toda essa gama nos traz, para além daquilo que nós queremos como resposta, uma obrigação, uma autoridade moral para que nós possamos nos posicionar dentro da esquerda, justamente fazendo que possamos ir mais além em busca dessas respostas em defesa da classe trabalhadora, né? Bom, então, diante de uma conjuntura tão complexa, o nosso papel é um papel de fazer com que os pobres, a classe trabalhadora, tenham os seus direitos, né, assegurados, que nós possamos denunciar esse governo de extrema-direita, que nós possamos combater preparar um ambiente para que a gente possa regressar ao governo, ao topo do governo executivo, né, de uma maneira, com um projeto, com uma revolução solidária, que a gente avance na garantia dos direitos e não cometa os mesmos erros que o PT cometeu. Também é importante isso, colocar isso aqui, né? Então, fazer como já foi dito por uma parte da esquerda aqui latino-americana, como o Pepe Mujica bem colocou, para que nós possamos projetar nesses cidadãos, nesses companheiros e companheiras que ficaram desiludidos do PT, uma ideia de cidadania e não só de consumidor, porque isso também fez com que nossa produção fosse fragilizada no ano de 2018. Bom, dito isso, né, embora seja aqui só algumas pinceladas de alguns temas que nós já debatemos há um longo período, é importante dizer que nós estamos no Nordeste, nós estamos no Maranhão e nós estamos em São Luís. E o Nordeste surge aí, né, como uma vanguarda na resistência a esse governo neofascista do Jair Bolsonaro, né? Aqui também no Maranhão nós temos espaço, embora tenha aqui o governo dizendo que faça um governo no modelo de coalizão, que a gente tem muitas críticas, mas sabe que faz uma crítica à esquerda, reconhecendo esse governo aí como um governo que tem esse setor progressista aí presente, mas a gente... Desafios tecnológicos, temos desafios políticos e tecnológicos para resolver. Claro, claro. Estamos de volta. Continua, Wagner. Bom, não, então eu falava justamente disso, que nós precisamos pensar, né, ter um pessoal digno de uma posição de esquerda independente num processo de refundação aqui no Maranhão e também em São Luís, para que a gente possa fazer um trabalho dentro dessa lógica que o Nordeste nos oferece como resistência, como dentro de uma crítica desse governo de coalizão do Dino, mas que a gente possa avançar, para que a gente não fique numa posição
aonde o pessoal desapareça das disputas eleitorais, aonde o pessoal não tenha diálogo com outros partidos de esquerda, né? Que o pessoal não tenha diálogo com outros partidos do campo progressista. Então, no momento em que a democracia está ameaçada, no momento em que a população sofre, no momento onde as nossas vidas, todos nós estamos em risco por conta da pandemia, né? E é uma pandemia que traz aí novos desafios, né? Que trazem aí novos perigos e que nós estamos aprendendo a entender esse fenômeno, né? Em meio à crise. Então, diante de tudo isso, nós não podemos continuar com dogmas ou com erros, com concepções totalmente equivocadas de um não diálogo e de não uma reconstrução partidária. Então, nesse sentido, eu acredito que todas as forças, todos os companheiros que estão aqui, estão buscando esse período de refundação do PSOL aqui em São Luís para que possa ter um novo PSOL, um PSOL que possa aí fazer uma disputa eleitoral nos municípios, seja para um cargo do executivo ou do legislativo, com compromisso com todas as bandeiras que são defendidas pelo PSOL e mais com compromisso com a esquerda e a população e com as nossas pautas que nós sempre defendemos. Porque se a gente não fizer isso, nós estaremos levando ao PSOL e também à esquerda por uma posição muito frágil nesse momento. E isso não é interessante, porque já é uma conjuntura muito difícil. E se a gente perder tempo não conseguindo resolver essas questões, essa conjuntura ficará pior, né? Bom, o caminho, eu acredito que o grupo que está aqui representado, este grupo aqui, né, ele começou a provocar, a dar um pontapé inicial nesse processo, inclusive interno ao PSOL, né? É importante que se diga, nós passamos por prévias aqui no PSOL, isso mostra o amadurecimento do partido aqui em São Luís, né? Esse grupo aqui defendeu um campo de aliança mais amplo, né? Uma coisa mais aberta, né? Em diálogo, inclusive, com o companheiro Bira do Pindaré, antes, quando estava ali as teses colocadas, se uma candidatura própria ou não. Depois, esse campo aqui foi vencido, mas se colocou nas prévias também na defesa de um PSOL, já que vamos ter uma candidatura única, um PSOL nos moldes que nós estamos aqui conversando, né? Saímos derrotados, mas com uma expressão forte de movimento, com uma tendência de crescimento, porque a nossa derrota não foi uma derrota com aquele vexame. Não foi isso. Nós tivemos ali 43,57% dos votos dos filiados que se propuseram a votar. Então, isso significa que nós temos um cenário de um partido dividido aqui, em construção, em debate. E eu acredito, e o coletivo que eu participo também, que nós, no próximo ciclo, nesse período de disputa eleitoral e também numa disputa congressual de partido, porque tem que dizer isso para as pessoas, que o pessoal teve o seu Congresso Nacional do partido adiado para o ano que vem devido à pandemia, mas estamos no processo de reconstrução, então eu acredito que vamos ter esse período para finalizar, para pensar, combater e disputar aí até o final do ano e começo de 2021. E eu acho que o caminho desse novo pessoal passa por nós, passa por esse diálogo, Bruno. Então, por isso que é importante essa sua iniciativa, é importante a gente ouvir os outros companheiros e ouvir também a Aline, o Divo, você e tantos outros que querem construir o pessoal dessa forma. Obrigado, viu, Bruno, pela oportunidade. Maravilha, Wagner. Muito boa as observações sobre a conjuntura, sobre o processo interno do pessoal. Muito interessante mesmo. Eu vou passar para a companheira Aline para fazer as considerações diante da contextualização que eu fiz no começo, as perguntas, vocês pode partir delas, pode considerar, acho que as questões fundamentais do pessoal. Fica à vontade, Aline. 15 minutos aí para a tua exposição. Que responsabilidade, né? Mas, como já dizia alguém muito importante, a vida, principalmente em tempos de Bolsonaro, exige coragem. Vamos lá.
Então, boa noite a todas, todos e todes que nos acompanham hoje nessa live. Mais uma vez agradecer ao companheiro Bruno por esse momento de inquietação, né, de diálogo sobre o cenário que a gente vive, e essa ferramenta que a gente também ajuda a construir, entre outras, como estratégia para a superação dessa situação de opressão, né? Eu sou a Aline Maria, sou militante da Ação Popular Socialista, que é uma corrente que atua internamente no PSOL, mas também nos movimentos sociais, e constrói a luta pelo socialismo, né, onde a gente busca dar continuidade à construção da resistência indígena, negra, feminista, popular, ecossocialista e contra todas as formas de opressão. Então, se algum companheiro aí que está acompanhando a nossa live quiser acompanhar e conhecer melhor as posições da nossa corrente, eu vou fazer uma propagandazinha, tá? Acompanha as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, e vamos lá acompanhar as posições dessa corrente, tá? Quando a gente se inquieta sobre o que seria o partido em meio à crise, a gente tem que entender, então, que nós não estamos atuando isoladamente, né? De não está, embora numa ilha, né? Esta ilha não está afastada de toda a realidade, de toda a conjuntura nacional e internacional em que vive o mundo, né? E é uma conjuntura que a gente entende como crise, né? E que se apresenta como uma crise estrutural do capital, que ela permanece e traz com ela outros capítulos, né, novos capítulos, na verdade, e que desenrolam outras tensões também entre as grandes nações imperialistas que guerreiam aí pela predominância do seu poder, né? E com esse aumento, né, essa crise do capital, ela só traz o aumento das desigualdades sociais, a grande estabilidade política, né, que, na nossa opinião, é uma dos caminhos que Bolsonaro encontrou para chegar à vitória onde chegou, e também o agravamento da crise ambiental, né? Então, um cenário de abismo que separa ainda mais os ricos dos pobres. Então, como decorrência, as democracias liberais e os principais partidos e lideranças também vivem, né, uma crise profunda de representatividade. Então, é nesse tempo, nesse cenário que o Brasil se encontra, né? E pela primeira vez a gente tem na nossa história um governo de extrema direita eleito pelo voto direto, numa situação já colocada lá atrás com o golpe da Dilma Rousseff, do PT, onde já vinha se estabelecendo a tentativa dessa extrema-direita de se consolidar como a verdadeira alternativa do povo brasileiro, né? Então, as circunstâncias daquele golpe foram que semearam as condições para essa ofensiva burguesa contra os direitos da classe trabalhadora e dos setores mais oprimidos, que são o alvo principal desse governo de extrema-direita, do inominável, né? Então, assim, o nosso principal desafio hoje é derrotar esse governo, né? Derrotar o governo Bolsonaro-Mourão. E aí a gente, quando fala do governo Bolsonaro-Mourão, a gente tem que entender que ele é uma continuidade radicalizada do que foi o governo Temer após o golpe, né? Então, traz uma reforma da Previdência mais regressiva, traz uma nova reforma trabalhista e sindical, é submisso ao Trump e aos Estados Unidos, ataca o direito à Amazônia e aos povos indígenas, quilombolas e campesinos. Traz ainda uma reforma tributária regressiva, com privatizações e diversas outras medidas que a gente elencaria aqui com muita facilidade, não fosse o tempo, né, que a gente tem para a nossa fala. Então, é necessário, dentro desse cenário, uma consistente atuação dessas forças que se colocam como democráticas, populares e de esquerda, né? O desgaste do governo, mesmo que que possa ser revertido, ele abriu, diante do seu enfraquecimento, as possibilidades para o enfrentamento a eles, né? A exemplo disso foram as manifestações que tiveram de 2018 para cá, como o 8 de março, a Marcha das Margaridas, das mulheres indígenas, o que aconteceu, né, na educação, o tsunami que foi as mobilizações em favor da educação, a luta contra a reforma da Previdência, a favor da Amazônia, né, e as críticas
e as iniciativas espontâneas no vazamento dos óleos nas praias do Nordeste, né, que foram super importantes para desgastar o governo, mas, ao mesmo tempo, elas foram insuficientes diante do extremo desafio que a atual conjuntura nos aponta. Dessa forma, é fundamental que o PSOL tome iniciativas necessárias para construir esse amplo movimento de massas, né, principalmente em favor do Fora Bolsonaro-Mourão. Seria, então, ocupar as ruas para defender os direitos do povo, a soberania nacional e as liberdades democráticas, principalmente, né, quando a gente fala hoje, para você falar em luta por direito, você tem que falar em reafirmação do que já estava estabelecido e hoje está em direto ataque, né? Então, uma regressão completamente em relação aos direitos e às liberdades democráticas, né? Então, é essa bandeira que deve ser levantada por esse partido para ampliar o desgaste do governo junto ao povo, né? Na perspectiva de conscientizar ainda mais de que esse não é um governo para o povo. Então, assim, frente a esse governo abertamente autoritário e de um contexto de escalada também autoritária, é onde o pessoal deve se fortalecer e ter papel altivo nessa conjuntura, né? Então, não só a direção, mas também a militância desse partido deve se engajar cada vez mais em todas as lutas e movimentos de esquerda que apontem essa saída, né, de enfrentamento ao neofascismo. Então, a gente, aqui, como o Wagner muito bem apontou, diante nós não estamos só no Brasil, né? Nós estamos no Maranhão e estamos principalmente em São Luís, né? E como o Bruno também aponta na fala inicial dele, São Luís nunca experimentou um governo de esquerda aqui na prefeitura de São Luís, né? Isso daí é um outro aspecto muito peculiar do que a gente vai enfrentar futuramente nessas eleições municipais aqui de São Luís. São Luís exerce um poder central por ser a capital do Maranhão, e o Nordeste, como já lembrado, é dos estados alvo desse governo neofascista, por ser governado por um movimento de esquerda, né, segundo ele, que é o governo Flávio Dino e o PCdoB. Então, eu acho que a gente, quando trata a questão da crise, o que como o partido deve ser em meio a ela, como o partido deve se apresentar também como uma ferramenta para aglutinar esses setores que se dispõem a fazer essa luta, né, esse enfrentamento direto a esse governo e a esse avanço autoritário, conservador, que ataca, em especial, nós mulheres, né, os LGBTQI+, os negros e negras. Então, assim, quando a gente fala do pessoal que queremos para São Luís, é o pessoal que represente essas vozes, né? É o pessoal que carregar todas essas bandeiras fielmente, de forma a escutar os movimentos, a entender a pauta desses movimentos, entender o limite que o pessoal tem frente a esses movimentos, no sentido de que a autonomia deles deve ser a primeira bandeira a ser respeitada, o pessoal deve ser sempre parceiro desses movimentos, entrar como aliado e não ter eu poderia falar, não ter a pretensão de liderar, de comandar, de determinar e de dizer quais seriam as legítimas pautas, né? Porque esses movimentos, como bem se compreende, eles já têm a sua própria organização, a sua própria lógica, já têm suas pautas determinadas e já atuam. Então, o pessoal, nesse sentido, que a gente quer para São Luís, é um pessoal que respeite o seu limite, mas que seja aliado de todo e qualquer movimento que tenha como pauta principal o enfrentamento ao neoconservadorismo, ao neofascismo, a esse movimento autoritário que vem atacar diretamente os trabalhadores, atacar diretamente as mulheres, atacar os estudantes, porque quando se ataca a educação, você está atacando o futuro,
E é nessa perspectiva que a gente precisa entender qual é o pessoal que nós queremos, e o pessoal que nós queremos é esse aliado de todas as forças e movimentos que estejam do mesmo lado que nós de enfrentamento, né? E quando se pergunta por que construir um novo partido, é entendendo que, infelizmente, o pessoal no Maranhão e em São Luís ainda não conseguiu, frente a determinações internas, e quando eu falo determinações, são disputas, não conseguiu avançar desse internismo e se pautar mesmo como uma alternativa, né? Então, assim, um partido que, infelizmente, ainda mais afasta do que atrai, as disputas internas espantam demais, e não querendo dizer que elas não são necessárias, ao contrário, é um partido de tendências. Então, é um partido que tem que respeitar as diferenças e colocá-las de lado no momento do enfrentamento, no momento do movimento externo, no momento de ir para a rua, entendendo que não se faz unidade lá fora de qualquer jeito. Há que se ter respeito antes aqui dentro, há que se ter respeito às tendências que são menores, às mulheres que compõem esse partido, há que se ter respeito ao menor número de delegados, mas ainda assim há que se ter respeito aos independentes, que muitas das vezes são desinformados, não têm clareza das resoluções, das questões que são debatidas, porque vira, na verdade, um verdadeiro ciclo de tendências entre si, disputando, né, o espaço maior. Então, assim, entendendo dessa importância, entendendo da sua necessidade, a gente quer um novo partido no sentido do respeito, não só às tendências, mas às minorias e aos independentes. E falo isso como uma corrente minoritária hoje, aqui em São Luís, aqui no Maranhão, que muitas das vezes é tratada como indiferente, talvez porque não tem o número necessário de filiados ou de delegados para compor alguma coisa. Isso é muito complicado, pois, ao mesmo tempo que a gente é minoria em termos de quantitativo de filiação, a gente é maioria em termos de, por exemplo, potencial de ir para a rua e conquistar a mente e os corações, como foi a nossa candidatura em 2018, a deputada federal sendo a mulher mais votada do partido no Estado, né? Então, assim, eu não entendo que um partido que tenha como pauta a defesa de minoria possa internamente, devido a disputas, ignorar essa minoria, ignorar as mulheres, ignorar os negros e negras. Então, é nessa perspectiva que a gente aponta a construção de um novo partido. Como bem lembrado, a disputa das prévias conseguiu demarcar um pouco que o partido não é uma via de mão única, né? Não tem um só pensamento, e muito, muito alegremente a gente informa da derrota, né? Porque para nós não foi derrota no sentido de que não ganhamos. Ganhamos muito, ganhamos pela disputa, ganhamos inclusive porque é a primeira vez que o partido tem um candidato que vai disputar uma eleição onde houve uma consulta geral, a base do partido, né? E até então, todas as eleições haviam tido majoritários concorrendo por decisões escrupulosas, né? Escrupulosas que eu falo no sentido de direção, de corrente, de maioria. Então, assim, muito salutar, muito legal a experiência, movimentou a militância, trouxe gente de volta, chamou a galera para o debate, chamou a galera para conversar. E eu acho que esse é o partido que a gente tem que construir, um partido não só de direção, mas um partido de militância. É inaceitável que o Partido Socialismo e Liberdade de São Luís tenha uma votação com mais de 200 filiados e em dias e em tempos de movimentação para fora, para militância, a gente não consiga colocar nem 50. Então, isso é uma clara demonstração de que alguma coisa não está andando bem. Alguma coisa está errada e precisa ser transformada. E é nesse entendimento que a gente começou, antes das prévias, a debater a ideia, né? Como é que se constrói tudo novo, e eu acho que a base disso é a militância, é base, é chamar a galera, os filiados, um por um, não entender que tem que se chamar corrente. E aí não estou fazendo defesa contra o estabelecimento das correntes, porque eu componho uma,
tenho orgulho disso, é muito importante, principalmente na perspectiva de formação política, de entendimento de conjuntura, sabendo que cada uma tem a sua análise. Então, assim, sou muito feliz em militar em corrente, mas eu também acho que é muito complicado quando tu é uma corrente minoritária e não há esse respeito legal, o debate bacana, assim, achando que porque tu é minoria, tu não é necessária, né? Acho que somos todos necessários, cada militante, cada pessoa que se filiou ao partido, e esse novo partido, ele tem que, inclusive, respeitar as filiações, revelistas, saber quem está, quem não está, principalmente se é militante que está em movimento e que vai para a rua. É inaceitável a gente continuar com um partido que não consegue sequer ter uma lista de militante efetivo. Boa noite, obrigada. Desculpa se eu passei dos limites aí, Bruno, mas a vontade de falar quando começa não para. Beleza, Aline. Sensacional. Muito bom. Finalizou? Deu um probleminha aqui no final, não ouvi no final, mas encerrou? Encerrei. Beleza. Maravilha, Aline. Muito boa a tua intervenção, as observações. Acho que sensacional. Eu vou falar por último, eu vou comentar um pouco o que vocês estão falando, que eu estou me sentindo aqui provocado, mas eu vou esperar a minha vez de falar. Eu vou passar agora para o Odívio Neto, que é da corrente Primavera Socialista, e que agora vai fazer as suas considerações para a gente construir um novo PSOL, né? Todo mundo agora está imbuído aí dessa tarefa de reconstruir o PSOL em São Luís, e aí a gente vai contar aí com a força da Primavera Socialista, a força do Odívio em São Luís. Vai lá, Odívio, manda bala. Bem, boa noite, meu querido Bruno. Se você quiser, eu dou a vez para você, já que você está tão ansioso para falar, tá bom? Mas vamos lá. Além dessa informação que o Bruno passou na nossa apresentação, queria informar também que nós somos professor do IFMA, né, desde 2010, e trabalhando aqui em São Luís, inicialmente em Zedoca, e agora em São Luís, e agora desde 2013, aqui em São Luís, né. Então, nós vamos aqui, talvez, colocar alguma coisa a mais do que já foi falado por as brilhantes participações, né, de Wagner Aquino e da companheira Aline Maria, né? Eu penso que essa extrema-direita chegou ao poder, né, porque nós, em especial, né, o PT falhou nos seus governos, né? O PT preferiu fazer governos aliados com a direita do que construir realmente governo de esquerda. Tanto que se diz que o PT não fez governo de esquerda, né? O PT fez, no máximo, um governo de social-democracia. Então, eu penso que, nesse ponto, o PT falhou nesse sentido, quando poderia ter construído, a partir do segundo mandato de Lula, na verdade, onde ele estava com popularidade lá em cima, o governo bem aceito, deveria ter, nesse momento, procurado mais os partidos de esquerda, e assim nós elegermos uma base para a sustentação do seu governo no Congresso Nacional. Mas, né, nós vimos cada mandato, ou a cada governo, né, que o PT ia conquistando, a direita, né, cada vez mais se estabelecendo dentro do governo. E aí chegou naquele ponto, né, que foi o ponto da eleição de 2014, um pouquinho antes, em 2013, né, as manifestações de junho e julho de 2013, que movimentou todo um país, o governo Dilma não entendeu, o PT não entendeu, né, o PT como partido hegemônico da esquerda no Brasil não entendeu aqueles movimentos, e aí veio 2014, aquela dificuldade toda para Dilma se reeleger, teve que trazer para dentro do Palácio do Planalto o PMDB como vice, né, da Dilma, tá? E nós vimos uma disputa super disputada, uma eleição super disputada, em que foi ganho por pouco,
né? E a partir daí, a direita e a extrema-direita, que já estava ali presente, né, começaram a sabotar um governo que foi eleito democraticamente, né, dentro das regras do jogo que nós temos no Brasil. Até então, inclusive, com financiamento de empresas privadas que, com certeza, interferiam muito no processo eleitoral, né? Então, em 2014, vimos isso. Com essa disputa e com essa vitória, a direita, a extrema-direita, que já estabeleciam ali, não aceitaram mais esse mandato, né, da dita esquerda. Então, sabotaram o governo, né, o segundo mandato da presidente Dilma, no Congresso, e a mídia, né, teve um papel importantíssimo nessa sabotagem, né. A partir daí, todos nós conhecemos o que aconteceu, houve o impeachment de forma injusta, chancelada, inclusive, pelo Poder Judiciário, né? Nós tivemos a Lava Jato, que, a princípio, eu defendo que poderia ter dado uma grande contribuição para o Brasil, mas, infelizmente, estava a serviço, né, dessa direita, dessa extrema-direita, para derrubar um governo, e não para fazer aquele papel realmente de combate à corrupção em nosso país. E o Poder Judiciário, o sistema judiciário, junto, né, acabaram contribuindo para tudo aquilo que aconteceu em 2016. O passo seguinte, e aí houve digamos assim, como é que eu diria, houve um aproveitamento do momento, né, pelo Jair Bolsonaro, que já vinha se articulando, inclusive com blogueiros, né, de vários estados do Brasil, né, e lançou a sua candidatura, uma candidatura que, desde aquele momento, já dizia que era de extrema-direita. Mas parece que ele já tinha 28 anos no Congresso falando isso aí, sendo machista, contra os homossexuais, a favor da ditadura, a favor do armamento, e um candidato que não tinha expressão política nenhuma no Congresso. Tudo bem. Então, a gente teve esse momento, o Jair Bolsonaro soube aproveitar esse momento, um momento, inclusive, de decepção do povo, né, com a política como um todo, e em especial com o PT, né, e que levou a esquerda junto, né, porque a propaganda, a coisa foi muito bem feita, né, nas redes sociais e também pela imprensa tradicional, né, que comanda o noticiário no Brasil, especialmente a Rede Globo, né, e aí juntou-se os elementos das fake news, né, juntou-se a facada, que até hoje se fala que que foi inventada, né, até hoje tem essa dúvida, né, e tivemos aí a eleição de um governo altamente autoritário, um governo que não está nem um pouco preocupado com a classe trabalhadora, com os excluídos desse país. Isso aí já está bem perceptível para todos. Não tem compromissos nem com o meio ambiente, não tem compromissos sociais com os mais pobres, com os trabalhadores, não tem compromisso nem com o combate à corrupção, né? Você vê que ministros caem aí por seus posicionamentos, digamos assim, que não tem nada a ver com corrupção, mas tem ministros, como do meio ambiente, que ainda permanece, apesar de ter processo de corrupção. Então, é um governo que não está preocupado com corrupção, né? Os próprios membros da família e o próprio presidente têm vários processos aí em andamento. Então, você percebe que milhões de pessoas caíram nesse conto, né? Nesse discurso fácil, nesse discurso de anticorrupção, que, na verdade, era só de enganação, né? Tinha uma percepção que tudo aquilo que nós conquistamos até 2016, principalmente
para a classe trabalhadora, em termos de direitos, né, em termos de acesso a muitas coisas, como habitação, como educação, até saúde. Hoje você vê aí, né, na Covid, se não fossem, por exemplo, as UPAs, né, no Brasil todo, como é que seria? Como é que teria sido acontecido? E apesar disso, nós temos aí mais de 80 mil mortos, né, no Brasil, por causa da Covid. Esses 80 mil mortos, com certeza, o governo federal tem uma parcela muito grande de responsabilidade. Afinal de contas, que é um militar que resolveu o problema da pandemia. Então, nós temos um governo altamente antipopular que não atende às necessidades da nossa classe, né? E não vai atender, porque ele foi eleito pela burguesia, ele foi eleito pelos empresários, ele foi eleito por aqueles que têm dinheiro, né? Então, o interesse, e a gente vê aí todas as medidas, todo tempo, através do ministro da Economia, que é o guru da economia do governo, é sempre para atender aos banqueiros, é sempre para atender a elite, a classe alta do país. Não tem nenhuma preocupação com o povo brasileiro, né? Você vê agora, por último, aí, o debate lá na Câmara dos Deputados para a aprovação, né, do Fundeb, né, o Fundeb que está finalizando esse ano e teria que ter uma nova lei aprovando o Fundeb. Eles queriam, o governo, com o Partido Novo e outros partidos que dão base ao governo, como o PSDB, desidratar o Fundeb, tirar recursos, né, para a melhoria da qualidade da educação básica oferecida no nosso país, educação pública, que é o que vai realmente desenvolver esse país, é o que vai tirar o país de uma miséria que se encontra hoje. Então, as pessoas não perceberam, ou tinham a percepção que tudo que nós já tínhamos conquistado não ia ser retirado mais. E aí voltou foi para as eleições de 2018, voltar numa qualquer um, que não tinha conhecimento, que não tinha nenhum governo. É um cara que não apareceu na dificuldade que nós estamos passando hoje, né? Um governo altamente reacionário, um governo que quer passar tudo no Congresso e vai passar aquilo que é de neoliberal, que atende às elites. Ele vai passar no Congresso porque lá a maioria dos nossos parlamentares pertence a essa classe, né? São empresários, ruralistas, são pessoal da bancada da bala, da bancada dos evangélicos que apoiam esse governo, né? Então, a classe trabalhadora ela tem que estar mais atenta a esses movimentos, né? Se nós não tivermos atenção, principalmente no momento de eleições, para sabermos distinguir quem são os verdadeiros defensores, os políticos, os partidos da nossa classe, nós vamos entrar nesse tipo de situação. Nós vamos acabar votando naquelas pessoas que não nos representam, né? E aí nós chegamos a esse ponto, vindo aqui para São Luís, para o Maranhão, para o nosso pessoal, e só registrando que, nacionalmente, o nosso pessoal, o Partido dos Trabalhadores, que, como já falou aqui os companheiros, dobrou a nossa militância, a nossa participação no Congresso, na eleição passada, quer dizer, apesar daquele momento tão difícil que foi 2018, nós, do PSOL, foi o único partido que já existia e conseguiu dobrar a sua bancada, né? Então, é um partido que hoje serve de referência, é um partido que hoje muitas pessoas, inclusive que falam comigo, dão parabéns pela atuação do nosso partido no Congresso Nacional. Só que só no Congresso Nacional não basta, né? Só que deputados fortalecer a luta, fortalecer a eleição de mais parlamentares, de mais políticos, né, que tenham essa defesa junto à sociedade. A defesa de uma saúde pública de qualidade, a defesa da educação pública de qualidade, contra a corrupção em nosso país, a defesa da geração de emprego, a defesa de uma sociedade justa, né, verdadeiramente democrática, a defesa de uma sociedade em que todos tenham direitos, né, que todos, sem distinção alguma. Então, para isso, nós temos os processos eleitorais, nós participamos desses processos, e aqui no Maranhão nós temos uma certa dificuldade. Por isso, até que nós estamos chamando daí, né, de um novo partido, né? Talvez
esse novo partido seja o partido que nós queremos, o pessoal que nós queremos. E qual é esse pessoal que nós queremos? Né? Com certeza, não é o pessoal que existe hoje, né? Não é esse pessoal do passado, porque esse pessoal ele não soube ainda, como disse aqui a Aline, como disse o Wagner e o próprio Bruno, ele não soube ainda entrar, digamos assim, digamos, ele não conseguiu ainda concretizar uma base, né, e uma convergência no que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Nós só queremos o quê? Só disputar eleições? Nós queremos o quê? Só disputar o partido? Nós queremos o quê? Só mudar o partido em 2020? Nós tínhamos a oportunidade aqui em São Luís, que era o que a gente defendia lá no início, de uma coligação, né? Uma coligação com o PSB, né? Com um deputado federal que faz um trabalho que defende a nossa classe trabalhadora, que está junto do pessoal lá na Câmara dos Deputados Federais, que é presidente da comissão, né, dos quilombolas do Brasil, entendeu? Um deputado atuante que tem lado, né? Então, infelizmente, a direção do partido, isso aí tem que ficar bem claro, quem tomou essa decisão não foi a base do partido, foi a direção do partido no município, que é majoritariamente, né, 80% desse partido aqui, na direção do partido, da corrente Fortalecer, né, que comanda o partido aqui em São Luís. Né? Eu fiquei um pouco decepcionado, porque, pelo que eu vinha conversando, né, eu não via essa resistência pelo comando do partido, principalmente pelo companheiro Frank, ao nome do companheiro Bira. Infelizmente, nós tivemos a pandemia, né, e mudou tudo. Né? Nós íamos fazer o nosso congresso, né, em janeiro, ou em março, fevereiro, em março, abril, as nossas plenárias congressuais, nós íamos fazer a renovação desse partido, que, quem sabe, começar naquele ponto, reconstruir esse partido, né, construir o pessoal que nós queremos, e a pandemia veio e tivemos que adiar por um ano, e as direções municipais, as direções estaduais, inclusive a nacional, elas foram prorrogadas por mais um ano, praticamente. Né? Mas é assim mesmo, né? Eu acho que cada coisa tem seu tempo, e isso vai acontecer. Né? Nós vamos agora para uma campanha com candidatura própria, o companheiro Frank Douglas, que foi escolhido nas prévias do partido, que realizamos no final de semana passada, né? Nós vamos, claro, estar apoiando e votando no nosso candidato, vamos fortalecer as nossas candidaturas a vereador, a bancada de vereadores que nós queremos eleger aqui em São Luís, né? Todas as correntes, agrupamentos estão apresentando os nomes para isso, que é o nosso objetivo principal, porque nós sabemos o quanto faz diferença numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Deputados Federais, no Senado Federal, a presença de políticos, né, tão compromissados com essa disputa, e quem sabe, né, se o Bira estiver lá no segundo turno, em novembro, a gente possa estar contribuindo também com essa vitória. Né? Então, seria muito bom a vitória, eleger nossos primeiros vereadores aí, já que parabenizo quem já colocou seus nomes, como a companheira que está aqui com a gente nessa live, a Aline Maria, né? A Aline Maria, que já conheço desde 2014, mais precisamente 2014, quando fui candidato a vice-governador, ela foi comigo, né, a companheira foi comigo lá na minha terra natal, em São João dos Patos, andando mais de 500 quilômetros, né, fazendo atividade política lá naquela campanha. Eu não esqueço nunca desse momento, né, e mostra a sua dedicação, mostra a sua garra, mostra que você é uma mulher de luta, é uma mulher comprometida com o nosso partido, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma bela campanha, e muitas pessoas cobraram, pediram, indicaram que eu saísse candidato, mas eu acho que eu vou dar uma contribuição maior, apoiando os nossos candidatos aqui em São Luís, apoiando nossos candidatos no interior do estado,
para que nós também possamos estar fazendo bonito em todos os municípios do nosso Maranhão. Eu não sei qual é o meu tempo que já tem aí, Bruno. Se já estou próximo do limite, se tem mais algum tempo. Tá encerrado. Encerrado? Então, bom. Então, desejar aí, então um resto de live para todos. Esperamos fazer umas próximas. É importante a gente estar sempre debatendo, discutindo, ouvindo os companheiros. A gente também precisa estar fazendo cursos de formação, é uma coisa que eu venho sempre falando. Nós precisamos ter uma gestão competente do nosso partido. Nosso partido não tem uma sede hoje. Nosso partido já teve sede. Não tem uma sede hoje, nem para abrigar o diretório estadual, nem para abrigar o diretório municipal aqui em São. Isso é lamentável. Isso é falta de gestão. É claro que nós somos militantes, cada um tem uma formação diferente, professor, engenheiro, pedagogo, mas fazer isso não é difícil, né? Deve ser um compromisso da gestão aqui do pessoal, né? Então, vamos para essa luta no município e vamos para o ano que vem no Congresso do nosso partido. Obrigado. Beleza, Odívio, valeu. Muito grato pela exposição, muito interessante. Tem muito acordo com muitos elementos. Eu vou aproveitar aqui rapidinho para colocar algumas considerações rápidas. Vou fazer bem rápido, para a gente dar um adiantado também, sobre as questões que coloquei no começo e que eu provoquei os companheiros apresentaram as opiniões. Vou só comentar alguns elementos, porque eu acho assim que a ascensão do bolsonarismo, a gente tem que buscar remontar as razões na falência do sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro ele vinha passando por uma crise muito grande de legitimidade, uma crise na sua estrutura de representação. Isso, durante a década de 90, a década de 2000, se aprofundou. Quando o Odívio fala, por exemplo, como é a composição dos governos petistas, a expressão disso, porque mesmo nos governos do PT, quanto nos governos do PSDB, dos governos tucanos neoliberais, da década de 90, funcionavam sob uma estrutura de presidencialismo de coalizão, em que um partido conservador se colocava como fiador, que era o PMDB. Então, o PMDB acendia uma vela para Deus e outra para o diabo, sempre, né? Estava sempre de um lado e de outro. Então, é um sistema que precisava sempre de maioria parlamentar, e isso corroía toda a possibilidade de uma estruturação política consistente, ideológica. Desculpa, gente, caí de novo. Então, estava falando do sistema político, da crise do sistema político. A coalizão petista expressava isso, porque o PT teve que governar dentro dessa estrutura, e a gente viu como é que foi apoio de Sarney, apoio de Paulo Maluf, apoio de toda aqueles conservadores, oligarcas todos do PMDB, para sustentar um governo como o do Lula, o governo petista que, né, foi se estraçalhando pelas suas contradições. E aí tem um fato importante que a gente não discutiu ainda devidamente na esquerda, e virou uma espécie de tabu, não só na esquerda, mas até no campo acadêmico e intelectual, que são as manifestações de junho de 2013. Porque ali há um sintoma de alguma coisa que está errado, alguma coisa que não está funcionando legal, e aí o sistema político, ali tinha um conteúdo inicial de uma crítica muito forte desse sistema político que estava em crise, esse sistema político brasileiro. Os partidos políticos trataram de se proteger dessa crítica e se proteger daquela rebelião que foi colocada contra a crise de representação, e a gente sabe que o que resultou foi a diluição, né, a anulação da pauta progressista e a manutenção da pauta conservadora de combate à corrupção, que tinha o objetivo político e eleitoral de derrotar o PT. Então, aquilo que era um sintoma de uma crise que existia na sociedade brasileira, no sistema político, acabou sendo manipulado para tirar o próprio PT do poder. A direita soube usar muito bem. Então, em 2013, há essa virada, né? Eu diria que há o início dessa virada, que, na verdade, é a consumação dessa crise. E aí a crise do sistema político, ela continua de 2013 para cá, ela vem só se aprofundando, porque teve
a vitória apertadíssima da Dilma sobre o Aécio em 2014, a contestação eleitoral, o boicote do segundo mandato da Dilma e o impeachment, né, o golpe, que ali foi um golpe parlamentar, um golpe político, e aí ladeira abaixo, só ladeira abaixo, né? Então, e aí eu colocando isso para linkar uma questão relacionada ao pessoal, que é o seguinte: eu acho que o pessoal perdeu uma janela de oportunidade política tremenda em se apresentar como uma alternativa antissistêmica, radical, porque naquele momento de junho de 2013, uma parcela expressiva da sociedade estava querendo alternativas ao sistema político em crise. E a alternativa que veio foi a alternativa pela direita, construída com o bolsonarismo, a extrema-direita e o fascismo. O pessoal entendo que poderia ter apresentado uma alternativa socialista, que aí, no caso, eu entendo que a gente tem que defender estrategicamente um horizonte socialista, antissistêmico, para que a gente não fique nesse horizonte de disputar eleições e de administrar prefeituras dentro da ordem. Então, o horizonte utópico que a gente tem que buscar, eu entendo que é o socialismo. E com uma alternativa antissistêmica de esquerda. E aí o pessoal perdeu essa oportunidade, caindo nas mãos da narrativa de direita, de conservadora. Mas mesmo assim, eu entendo que o pessoal hoje é o partido que tem mais condições de se colocar como uma alternativa, né? Eu acredito muito nisso, né? A bancada do pessoal no Aero de Brasília é uma bancada sensacional, é uma bancada paritária, né, entre homens e mulheres. São 10 parlamentares que valem por 100, assim, é incrível, assim, tenho muito orgulho dos parlamentares que a gente tem. O nosso problema que eu coloquei no final, o Maranhão e São Luís, porque o Maranhão e São Luís a gente é praticamente nulo, o pessoal praticamente não existe quanto expressão política, né, enquanto uma referência. O pessoal não tem nenhuma bancada de vereadores, nenhuma cidade do Maranhão, não tem nenhum prefeito. E aí grande parte disso, eu acho que deriva dessa concepção que foi colocada aqui, de um partido dirigido de uma forma truculenta, dirigido de uma forma autoritária, dirigida sob um modus operandi arcaico, conservador, da velha política e da velha esquerda, da esquerda tradicional, né? Então tudo aquilo que não presta dentro do PT, por exemplo, veio para o pessoal e se reproduz, e eu acho que o pessoal tinha que encontrar uma nova lógica. É lógico que o pessoal é um partido de tendências, vai continuar sendo um partido de tendências, mas acho que tem que buscar formas inovadoras, né? Então, eu acho que para o nosso problema em São Luís, que eu entendo que pode se expressar também para o Maranhão, eu acho que a gente tem que, colocando como proposta para os companheiros, para a gente pensar, e para os companheiros que estão acompanhando, pensar a radicalização da nossa democracia interna. Eu acho que a gente não tem que ter medo da democracia interna do PSOL, né? Os grupos que têm medo da democracia interna do PSOL, que tentam boicotar prévia, que tentam boicotar a conferência eleitoral, que querem decidir tudo pela cúpula, eu acho que representam esse atraso. E eu acho que a gente está no momento de afirmar a necessidade de defender a democracia interna do PSOL. Então a gente não tem que ter medo da democracia. Agora, na construção entre os grupos, na construção entre as tendências, eu acho que tem que ter uma racionalidade política. Eu acho que não dá para operar só sobre o âmbito da truculência, como a Aline colocou, o âmbito do veto, né, porque a gente viu, lamentavelmente, como a candidatura dela tentou ser vetada em 2018, e aí ela deu uma resposta política, porque ela foi a segunda deputada federal mais votada do PSOL no Maranhão. Foi uma candidatura que tentou ser vetada, para vocês terem ideia, né, dos grupos políticos autoritários truculentos que existem dentro do PSOL, que dirigem o partido, infelizmente, hoje, e a Aline deu essa resposta. Um outro elemento disso que eu queria registrar hoje, bem rapidamente, que hoje eu recebi com muita tristeza a carta do professor Milton, de Açailândia, em que ele coloca, infelizmente, a desistência dele de participar do processo eleitoral em Açailândia, e aí ele cita nessa carta, não sei se os companheiros já chegaram a ver, a gente vai divulgar, ele cita de que uma das coisas que pesa muito na decisão dele é a falta de apoio do diretório estadual à Açailândia, sendo que o professor Milton é uma das maiores lideranças, uma das maiores expressões eleitorais do pessoal do Maranhão. Ele é o candidato que teve mais competitividade eleitoral nas eleições que disputou a prefeitura de Açailândia, chegou a ter 8% de intenção de voto. Então,
é absurdo que o pessoal do Maranhão tenha destruído, tenha estragado uma liderança com o potencial político e eleitoral que o professor Milton. É inacreditável, assim, que é em nome dessa disputa interna. Em nome dessa disputa interna irracional. O professor Milton se retirou com muito pesar, muito lamento. Então, isso expressa, eu acho que o modo como essa máquina de moer autoritária que existe hoje dentro do pessoal, ela destrói possibilidades políticas, é o sintoma disso que a gente quer mudar, disso que a gente quer transformar, de que a gente quer afirmar lideranças novas, a gente quer afirmar lideranças alternativas, lideranças que oxigenem o ambiente político no partido, lideranças que realmente apresentem uma nova cara para a sociedade, né? Então, aqui em São Luís, a gente está apoiando as iniciativas que estão vindo nesse sentido. A Aline é pré-candidata a vereadora, o MES está lançando uma chapa feminista, uma chapa só de mulheres, que é uma coisa impressionante, uma coisa sensacional. Então, assim, o que aconteceu nesse ano, infelizmente, é o símbolo disso que a gente tem no pessoal, que a gente quer transformar. Então, a gente está dizendo que o MES vai lançar uma candidatura coletiva, aí de novo. Sim, sobre as prévias, a gente segue uma narrativa de que a candidatura própria ganhou por 87%, que era a composição do diretório, e na prévia entre Valdemir e Franklin foi 43,57 contra 54, por aí. Então, ou seja, isso é que representa a real hoje correlação existente dentro do partido, né? Então, sendo que nós defendíamos uma composição de aliança com um campo de esquerda progressista em São Luís, tendo em vista exatamente o cenário nacional, que é muito adverso, e o cenário estadual, onde a gente tem um polo conservador oligárquico e um polo conservador supostamente de esquerda, que também é oligárquico, né? E aí a gente tem a possibilidade da candidatura do deputado federal Bira Pindaré, que representa um polo que traz um pouco mais a competitividade eleitoral para a esquerda, para um campo de esquerda, e a gente pensava em aglutinar um polo, pensando estrategicamente. A proposta nossa era essa. A gente foi derrotado, a gente respeita a posição do diretório, né, da maioria do diretório, que é de 83%, que é uma maioria do Congresso passado, né, que era para ter Congresso esse ano, então se reproduziu. Mas, enfim, a prévia eu entendo como uma tremenda vitória do nosso campo. Nosso campo ganhou politicamente toda a concepção, o debate político. Eu acho que essa live aqui é uma expressão disso, porque a gente está no movimento de reoxigenar o pessoal, um movimento de trazer o pessoal para suas bases, para suas raízes, né, trazer a militância para discutir o pessoal. E aí, então, entendo que é uma vitória tremenda, né, essa questão das prévias, né. Bom, gente, eu acho que é isso que eu teria para colocar, não me alongando tanto. Deixa eu ver se eu recupero aqui algumas mensagens, colocar os companheiros aqui de volta. Colocar aqui os companheiros de volta para vocês colocarem livremente aí opiniões, ideias. Eu vou tentar recuperar algumas mensagens aqui que, enquanto eu estava falando, ver se alguém está colaborando aqui com o debate. A gente tem o Blake, que chegou. O Blake é uma figura. Abraço, Blake, boa noite. Eu não conheço ainda o Blake pessoalmente, mas pelas mensagens já fiquei fã dele no grupo do pessoal de São Luís. O Carlos Wellington, parabéns pelo debate, com análises centradas na essência dos fenômenos e materializada na correlação de forças entre o desgoverno de Bozo e a proposta de mudança radical pela esquerda. Aí, deixa eu ver quem mais. Vai ficar gravado o Blake, sim, eu vou editar e botar no YouTube. Geralmente fica salvo no YouTube, exatamente. Destaco a presença o Carlos Wellington, né? Lembrando que a nossa deputada federal, Fernanda Melchiona, é bibliotecária também, né? Companheira de profissão aí do Carlos Wellington. Bibliotecária feminista, né? Tá lembrando aqui a Catiúcia. Aline. Nossa força vem da sororidade com as companheiras. A verdade, sua fala, Bruna, é crucial para que o pessoal não vire uma ditadura partidária. Desculpem mais uma vez, 8-0 para a internet. O Carlos está dizendo o Blake está levantando a bandeira da descriminalização, da maconha.
combate à guerra às drogas, né? Essa política nefasta que mata tantos inocentes nas periferias. Bom, gente, é isso. Eu vou colocar de volta aqui os companheiros, a Aline, o Wagner e o Odívio, para a gente fazer as considerações finais, se despedir, agradecer. Queria agradecer vocês muito pela disponibilidade, dizer que a gente está junto nessa luta, né? Vamos reoxigenar o pessoal, vamos virar essa página, vamos construir um pessoal democrático, um pessoal popular, militante em São Luís, eleger nossa bancada de vereadores, eleger prefeitos, né? Construir um programa popular. A isso a gente se dedica, né? Queria agradecer vocês e dizer que a gente está à disposição, e os companheiros que estão assistindo também, a construir essa luta para o campo popular em São Luís. Muito obrigado. Aí eu passo para Aline, Wagner e Odívio. Fiquem à vontade aí. Posso começar? Pode sim, companheira. Vai lá, Aline. Deixa eu passar para vocês se entenderem aí, passar para a Aline aí. Pronto, vou começar com as minhas considerações. Acho que como diz aqui em São Luís, o grosso modo já foi, né? Assim, a ideia central a gente já conseguiu transmitir, que existe uma preocupação enquanto a ferramenta que a gente constrói, qual o perfil dela, como ela se apresenta para fora. E eu queria considerar aqui, ao final, principalmente nas falas de alguns companheiros lá nos comentários do YouTube, por exemplo, o Carlos aponta, né, o avanço do LGBTQI+, justamente no momento de um conservadorismo extremo, né, de um apelo à questão da família, contra altamente LGBTQI-fóbico. Então, assim, existe espaço, existe militância, existe pauta, estamos no momento certo, e o que é principal, estamos do lado certo, né? Eu acho que a gente não pode recuar, não pode retroceder. Não, lamento agora a notícia, Bruno, que tu coloca do companheiro Milton, lá em Açailândia, né? Companheiro que foi o mais votado do partido no Maranhão, dizer que, infelizmente, o partido que hoje se encontra no Estado e no município é um partido que realmente deixa a desejar para as candidaturas, né? Eu costumo dizer que a nossa candidatura ela é mais de coragem do que de vontade, né? Assim, todo ano eleitoral a gente pensa nas condições, nos métodos, se vale a pena, se não vale. E eu acho que quando a gente fala em construir um partido, é só uma ferramenta, existem outros espaços em que atua, que luta, e que a gente não pode deixar de atuar, né? Porque o partido ele atende também a um propósito que é da ordem, né? Que é um propósito burguês, das eleições, desse método de eleição, que infelizmente continua um método muito viciado, muito cabresto mesmo, principalmente no Nordeste. Nós não estamos longe disso. Então, quando tu coloca uma campanha na cara, que tu fala que tu quer ganhar mente, que tu quer ganhar coração, para os outros políticos que estão acostumados com a dinheirama, com o derramamento de dinheiro, com a compra de voto, né? Assim, então, cada candidatura, cada avanço que a gente tem nos pleitos eleitorais é um avanço porque a gente sabe que conquista voto pela mente e pela consciência. Não há compra, não há suborno, não há cabresto, há consciência nos votos que são destinados ao PSOL. Infelizmente, essa estrutura hoje do partido, em termo burocrático, e aí não é questão de militância, companheiro Odívio. Tu fala a verdade. Quando eu chamo a militância a esse compromisso, é porque também é um compromisso da gente militante transformar essa direção. A gente não pode continuar perdoando métodos retrógrados de se ganhar congressos, e a nossa corrente, a nível nacional, ela já vem há muito tempo lutando contra esses métodos, né, do partido, de fraude de delegação, para ganhar a maioria, tudo enquanto, e tem um caso hoje vivo no pessoal do Maranhão, que sustenta uma direção estadual,
né, que a gente combate. Isso foi um motivo da candidatura da Aline Maria ter sido barrada em 2018, porque eu assinei uma carta que denunciava a fraude de Bom Jardim e a ilegitimidade da direção, baseada na maioria composta pela delegação de Bom Jardim. Então, assim, porque a Aline se manifestou, a Aline não pode ser candidata. Então, não é esse partido que eu quero. Eu não quero um partido que eu não possa falar, eu não quero um partido que eu não possa me contrapor, porque se fazer política é isso, a gente tem que começar a sair do PSOL. Porque se aonde a gente tem que se contrapor é lá fora, aqui dentro a gente tem que ser, no mínimo, como é que eu posso falar? Confiantes um no outro, né? Ninguém pode ser acusado aqui de ser traidor, de estar usando o partido para a direita, porque isso é grave. Se tem alguém dentro do partido hoje com essa função, ele tem que ser expulso, tem que ir para a comissão de ética. E a gente tem que deixar isso bem claro. Agora, tu não pode ser tolhida da tua fala ou do teu direito, e aí a gente está falando mesmo da questão burocrática burguesa, porque se o Nacional não descesse aqui e garantisse minha candidatura, eu tinha os meios legais, que era talvez isso que eles quisessem, né? As leis burguesas se intrometendo dentro do partido, porque a gente não consegue garantir democracia interna mínima. Então, assim, não é esse partido que a gente quer, assim como não é um partido, a gente não quer um partido só para concorrer à eleição e disputar congresso. A gente quer um partido que vai para a rua, a gente quer um partido que é referência, que quando levante a bandeira, os trabalhadores, as trabalhadoras, os negros, negras, LGBTQI+, mulheres, adolescentes, educação, todo mundo siga atrás dessa bandeira, porque entende ela como referência. A gente quer um partido que tenha base formada. Quando se fala de formação aos filiados, é porque não é só a direção que fala, que dá entrevista, que debate política, o cara que está lá no serviço dele, o professor que está na sala de aula, o bibliotecário que está lá na sua biblioteca, o cara que defende a descriminalização da maconha, do aborto. Essas pessoas que estão na base, elas precisam ser formadas por esse partido para estar lá na sua base, falando, dialogando e sendo convincente, inclusive com as pautas do partido e com o programa do partido. Então, é esse partido que a gente quer, é esse partido que a gente vai construir, é esse partido que a militância, a partir de hoje, tem que se sentir provocada a questionar e a brigar por ele. Então, eu quero agradecer a paciência de todos que acompanharam essa live, agradecer as companheiras e os companheiros que falam comigo lá, que me apoiam, que já também fizeram, a Diva, também quero agradecer a todas as candidaturas que tu me apoiou, que tu carregou a bandeira junto comigo, e lá na tua terra foi pouco, a tua terra é bem perto, longe do objetivo que a gente pretende alcançar. E a gente só vai alcançar ele quando a gente, ao invés de se degladiar, der a mão. Então, convoco todos os militantes desse partido, a partir de hoje, se sentir provocado, a brigar sempre que a direção se comportar de forma errada. É isso. Valeu, Aline. Valeuzão mesmo. Obrigado, mulher porreta. Aline, eu sou teu fã, Aline, sou teu fã. Vamos lá, passar pro Odívio. Finaliza aí, Odívio. Dá o seu recado final. Bem, agradecer, né, novamente aos presentes no nosso bate-papo aqui no canal do Bruno aí. Agradecer você, Bruno, aí pela iniciativa, pelo convite, né? A gente precisa realmente nos dar as mãos, né, para construir esse partido que ainda não foi construído aqui no Maranhão, aqui em São Luís, né? O partido que nós queremos, né? E que muitas pessoas cobram da gente isso, nós que, digamos assim, somos aquelas pessoas que estão mais à frente por causa das campanhas, né, que a gente levanta a bandeira, que está lá na televisão, que está aparecendo mais para o partido, a gente é cobrado, né, nas ruas, onde as pessoas nos reconhecem, no nosso local de trabalho, essa participação maior, essa unidade maior em torno do nosso propósito. E aí eu lanço aqui um desafio para as correntes que estão aqui, as nossas tendências, eu tenho certeza que tem de outras correntes, né, assistindo ao nosso bate-papo, é que vamos pensar primeiro
no pessoal Maranhão, pessoal São Luís, né? Vamos pensar primeiro aqui. Depois, na discussão nacional, a gente deixa para discutir lá no Congresso Nacional, né? Vamos fazer o nosso pessoal Maranhão sair dessa estaca zero, né? Eu, como engenheiro, vou chamar de estaca zero. A estaca zero é onde a gente começa a estrada, né? Vamos colocar o nosso pessoal para andar, né, nessa estrada que, como a Aline disse muito bem, são os patelões, perto para onde nós queremos chegar. Então, lançar esse desafio de estarmos juntos, os companheiros e companheiras ainda que não estão presentes ou não estão ainda ainda acostumados com esses debates que estão recentes no partido, que não são acostumados com os debates internos entre as correntes. Eu disse lá que é normal isso, né? Na reunião do diretório aqui em São Luís, que isso fortalece o partido, só que ele não pode ser uma disputa, né, que vai lá no fígado, né? Tem que ser uma disputa que respeite uma democracia, tem que ser uma disputa que respeite o processo ético, né, de um congresso, né, o ético de uma prévia. Não podemos passar por cima dos nossos princípios para se manter ou manter-se, né, na direção, no comando do partido, né? Então, eu também luto contra isso. Eu já disse isso várias vezes nas nossas reuniões no partido. Eu sou aquele rebelde de todas as causas, né? Então, eu não me conformo com certas coisas, como a forma autoritária, como muitos gostam de levar o partido, sendo um partido de esquerda, socialista, democrático, né, da classe trabalhadora. Então, nós temos que respeitar esses princípios. Então, eu estou disponível para fazer esse debate, então já estamos fazendo, na verdade, e vamos construir esse partido, né? Eu quero ver o pessoal brilhar muito, muito mais aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Obrigado a todos e estamos nessa luta, ok? Um abraço e até a próxima aí que o Bruno organizar. Valeu. Valeu, Odívio. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pelas palavras. Estamos juntos na luta. Companheiro Wagner Aquino, manda bala aí, finaliza. Vamos lá. Não, eu fico muito contente por participar de mais um debate com vocês, dessa vez em um formato diferente, né, virtual, mas é sempre bom debater com vocês. Agradeço aí o convite, né, ao Coletivo Lutas, Bruno. Achei a sua iniciativa muito pertinente. A Aline também, através da fonte dela, do Coletivo Camaradas, sempre a Aline traz contribuições fantásticas para que a gente possa ver o papel do PSOL, ver o papel que cabe a uma candidatura feminista nessa conjuntura. Então, mostra que esse papel que a Aline exerce é o partido que nós queremos ver aqui em São Luís, é um partido que nós já temos a nível federal, né, representado muito bem pela nossa bancada, né? Odívio também, sempre bom dialogar com o Odívio. Odívio traz contribuições importantíssimas para a gente entender a conjuntura interna do partido, dessa situação interna de disputa, né, que faz com que nós tenhamos um partido vivo, né, democrático, né, e na construção de um poder socialista, né, de uma sociedade socialista e democrática, né? As minhas considerações finais, eu quero colocá-las da seguinte maneira: mais do que nunca, as nossas candidaturas, as candidaturas do PSOL, né, aqui na cidade, elas são importantes. Nós temos um momento muito difícil. Nós temos uma pandemia, né, de Covid-19, uma pandemia global. Temos um pandemônio, que é esse governo do Bolsonaro, e temos nós, esse governo do Bolsonaro, esse pandemônio que e temos nós aqui na resistência, né? E essa resistência,
ela surge desse movimento de cada um que tem ali a sua ideia de ocupar a política institucional. Porque isso que a Aline falou em determinados momentos, eu digo também, a política ela não passa somente na política partidária. Né? A política partidária serve para a gente ocupar, para que a gente possa fazer as leis, levar as leis para um objetivo de sociedade que nós queremos exercer. E o pessoal tem um papel importantíssimo nisso. Mas a política, a real, dos movimentos, está nos bairros, está no desejo de construir uma educação pública melhor, o desejo de ter uma saúde de qualidade, o desejo de superar essa pandemia, na ciência, que é tudo o que esse governo que está aí em âmbito federal nega. Nós temos uma oportunidade aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, de ser semente de Marielle Franco, de construir um PSOL que seja a representação de todos nós, de todos os segmentos que nós tocamos aqui nesse debate. E para isso, a gente vai ter que enfrentar essas barreiras, certo? A gente vai ter que pegar essa maré, mas essa maré que tem aí, né, um partido que não condiz com o verdadeiro PSOL, ela vai vazar, certo? E essa maré que vai vazar vai voltar com uma outra maré para encher aqui São Luís cheia de esperança e fazer com que a ilha seja realmente rebelde na representação dentro da Câmara. E aí sim, nós vamos ter uma revolução solidária, um novo PSOL, com novas bases, com uma representação indígena, porque é preciso que se diga, a companheira que estava como co-presidente na chapa do Boulos era uma maranhense, era uma indígena, era uma mulher nordestina, era Sônia Guajajara. Então nós temos essa presença aqui, né? Boulos esteve aqui, nós trouxemos o Boulos para começar um debate aqui. Boulos fez uma palestra magnífica o ano passado, antes do 15M, lá na UFMA. Nós não podemos perder. Então, nós já estamos em movimento. Esse movimento precisa ganhar uma energia, precisa ganhar espaços institucionais, e é o nosso dever trazer essa militância. Então, para aqueles companheiros e companheiras que estão vendo esse pessoal vivo aqui, esse pessoal que está em disputa, esse pessoal que está construindo uma representação, inclusive interna, tem interesse, é simpatizante do PSOL, vem com a gente, se filia ao PSOL, nós estamos num processo de construção interna, esse é o momento para você fazer a diferença. Fazer a diferença não precisa ser candidato, precisa começar um movimento, precisa estar junto, e talvez essa é a oportunidade. Você filiado ao PSOL, você nos ajuda a construir esse PSOL novo, né? E a partir dali, a gente também vai para uma disputa institucional. O coletivo Lutas, ele está presente nessa perspectiva, de estar presente nas lutas, porque as lutas, elas são o exemplo máximo de resistência ao nazifascismo, a esse governo ultraliberal e todos aqueles e aquelas que tentam fazer com que a nossa plataforma não avance. Nós somos a resistência. Nós somos o sonho de Marielle. Nós somos o sonho do PSOL que está lá representado na nossa bancada, que, como o Bruno falou, são 10, mas são 10 que vale por 513. Você entendeu? Que é essa Câmara Federal lá. E nós seremos mais, e sairemos mais fortes após essa eleição. Então, nós temos uma janela de oportunidade aqui no Nordeste, aqui na nossa cidade, para começar um movimento diferente. E esse começo passa por candidaturas que represente a mulher, que represente os negros, que represente os indígenas, que represente todos os oprimidos da nossa sociedade brasileira que não temos voz. E por isso que, inclusive, quero só finalizar, Bruno, minha fala, em referência, como eu vi aqui também uma colega educadora, também sou professor do Estado, nós temos uma luta muito árdua que precisa do pessoal na Câmara para defender isso aqui em São Luís, que é o retorno dessas aulas presenciais só em 2021. É fazer valer essa questão da aprovação do Fundeb, porque isso é muito sério e nós não podemos ser cobaia. Nós, professores, a comunidade escolar e o pessoal tem um papel protagonista nisso, de defender a educação pública e defender os direitos do cidadão, do SUS e da nossa vivência enquanto cidadão em uma cidade, né? É isso que eu quero terminar com a minha fala, né? Vai nesse sentido, Bruno.
juntar com a fala de vocês, para que a gente possa ter um campo democrático de resistência e refundar de fato São Luís. Refundar de fato o pessoal de São Luís e refundar São Luís no sentido de construir uma nova cidade, uma cidade à esquerda. E por isso que nós falamos tanto em refundação nesse debate, e tanto em democracia e também no socialismo. Esse sonho é possível. E ele começou com esse grupo aqui, para dar um pontapé inicial nesse processo de refundação do PSOL. Obrigado, Bruno. Obrigado, Aline. Obrigado, Diego. Tá? E é isso. Tá, beleza. Tá bom, gente. Muito obrigado pela presença. Tamo junto na luta. Só dar um recado para a galera que está acompanhando, que eu vou fazer uma edição desse vídeo, tirar as partes que a gente cai, e aí vou subir para o YouTube. Então a gente vai ter o debate inteiro disponível aí para vocês. Eu acho que aqui é um pontapé, né, para muitas coisas que virão, né, a gente vai colher esses frutos ali mais à frente. E a cidade de São Luís há de ser diferente, há de ser popular, há de ter a cara do povo lá no Palácio de La Ravardieres, né? Não só a cara da elite que sempre esteve presente lá. Obrigado, gente. Tamo junto. Obrigado pela presença aí de quem está acompanhando e a gente está... Tamo junto aí. Então, a gente continua o debate aí, a discussão nas redes e aqui é só um pontapé inicial. Valeu, um abraço. Um abraço.